Aí, ó. É isso. Vamos lá, então. Voltar para nossa série. Mas ninguém me falou o capítulo até agora, gente. Eu tenho que... É o 11? Tem certeza? Eu não sei, eu voltei no mês passado. E qual o versículo? Primeiro versículo? Tem certeza? Mais alguém concorda com o Kaique aí? Que é o capítulo 11, versículo 1? Mais alguém concorda com o Kaique? Fica salvo aí? Ah! Fica salvo ali. Kaique, se eu quiser colocar, por exemplo, mapa mental, jogar pelo Roll Lyrics, dá pra jogar aqui? Se eu deixar aí? Hum. Dá mais trabalho pra mim, né? Mais trabalho pra mim. Vamos ver, se eu conseguir fazer, eu vou tentar fazer um dia desse aí, pra você, aí vou ver. Tá. Vamos lá, gente. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 6. Daquele mesmo jeito que nós sempre lemos juntos. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos lê o próximo versículo. Então, diz assim, versículo 1. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha insensatez. De fato, vocês a têm suportado. O que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. No entanto, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Amém. Somente até aí. Glória a Deus. Então, caminhando aqui em 2 Coríntios, a gente entrou num tema, mais uma vez, Paulo defendendo o seu ministério, defendendo o seu apostolado, defendendo por que ele, inclusive, ensina, corrige, exorta, né? E aí, é uma parte intensa, a gente percebe que ele entra numa parte intensa aqui, falando sobre isso, porque a igreja de Corinto estava sendo influenciada por falsos mestres, que se apresentavam como grandes lideranças espirituais, né? Eles criticavam Paulo, essas grandes lideranças que estavam ali na igreja, que Paulo chama de superapóstolos, né? De maneira irônica, ele chama esses camaradas que estavam lá tentando assumir a igreja, ou mudar a doutrina, ou ensinar outra coisa diferente. Paulo chama eles de superapóstolos. Eles criticavam Paulo e questionavam a sua autoridade. E tentavam convencer o povo lá de que eles eram superiores a Paulo. Paulo, quem era Paulo comparado a eles? Comparado ao ensino deles, o que era o discurso de Paulo? Não era nada. E no manual bíblico John MacArthur, diz que esses homens provavelmente eram mestres judaizantes que tentavam misturar o evangelho com as tradições humanas e legalismo, ou com a lei, né, que já tinha sido abolida, a lei cerimonial. Então eles tentavam fazer essa misturada toda, né? Era Cristo, mas precisava manter alguns rituais, fazer algumas coisas outras, deixar de comer isso, deixar de comer aquilo. É Cristo, mas precisa fazer um sacrifício, é Cristo, mas precisa você fazer
algumas coisas do judaísmo, então eles provavelmente, né, segundo John MacArthur, estavam tentando fazer isso, né? E aí voltar ao passado, né? Fazendo isso, voltam ao passado, aquilo que a gente estudou lá em Hebreus, né? Você já tem a casa pronta, mas você quer voltar à maquete porque você quer voltar ao projeto porque não, eu já tenho a realidade que é Cristo. Por que eu vou voltar para a maquete? Por que eu vou voltar para o projeto? O projeto serviu por algum tempo, mas quando você já tem aquilo que é real, você não precisa mais da maquete, você não precisa mais do projeto, você já tem aquilo que é real. Cristo é real. Então, Paulo usa uma linguagem forte aqui, fazendo comparações aqui, fazendo até mesmo sendo um pouco irônico, né, a respeito desse assunto, né? Então, Paulo fala, a gente já viu isso aqui, nós vamos ver, como pai espiritual preocupado com a pureza da igreja, né? Ele compara a igreja à noiva, que é a noiva de Cristo, e ele compara como se ele fosse um pai que está cuidando dessa noiva para chegar o dia do casamento, né? Segundo Champlin, Paulo compara a igreja a uma noiva, né? Como eu já falei, prometida a Cristo. Então ele está ensinando essa noiva a permanecer fiel. E aí a gente vai ver que esse texto ensina uma verdade muito importante. O maior perigo da igreja não é a perseguição externa, mas os falsos mestres com falsos ensinos, né? Às vezes é um discurso bonito, tem uma aparência de que é o evangelho, tem aparência de ser, mas é mentira. É aquela coisa que eu sempre falo sobre o crivo que nós devemos usar. 3 pontos para a gente usar para poder julgar uma pregação, julgar uma doutrina ou julgar um ensinamento. É belo? É bom? É verdadeiro? Às vezes é belo, um discurso lindo. É bom você, caramba, se eu viver isso, mas não é verdade, então não adiantou de nada. Pode ser belo, pode ser bom, mas se não for verdade, não adiantou de nada. Mas existem coisas na nossa vida que vai ser belo, vai ser bom e vai ser verdadeiro. Existem coisas sim. Quando você pensa na Nova Jerusalém, no céu, como ninguém viu, e a Bíblia vai mostrar que é melhor do que pensamos ou imaginando, o que qualquer artista possa descrever. É belo você pensar que você vai morar lá eternamente. É bom porque vai chegar esse dia, você vai passar por isso aqui, vai acabar o sofrimento. E é verdade, porque o Senhor nos prometeu que isso vai acontecer. Em contrapartida, existem coisas que não vai ser belo de se ouvir, não vai ser bom de se viver, mas é verdade. E aí a gente tem que aceitar. Perseguição é belo, é bom, mas a Bíblia diz que vai acontecer para aqueles que seguem a Jesus. Não é belo, não é bom passar perseguição. Não é belo, não é bom sofrer. Mas a Bíblia nos ensina que se a gente segue Jesus e faz aquilo que é correto, a gente vai passar sofrimento, a gente vai passar perseguição. Então a gente precisa entender isso. O apóstolo Paulo, aqui através desses ensinamentos, ele vai mostrando o que de fato é verdade. Pode trazer toda uma beleza, e a gente pensando, inclusive no cerimonial judaico, existia toda uma beleza dentro daquele tempo, porque tudo de ouro, pedras preciosas, né? O sacerdote vinha e no peito dele tinha várias pedras preciosas, tinha ouro na roupa dele. E as pessoas falam, não, se não tiver esse ouro, se não tiver essas pedras preciosas, tá errado, tá faltando alguma coisa, não tem uma beleza. Não tem uma beleza nisso, né? Então, às vezes as pessoas apontam para essas coisas e esquecem de Cristo. Aponta para a parte externa, esquece daquilo que Cristo está ensinando e falando. Se de fato isso fosse verdade, que precisava dessa pompa toda, Cristo não nasceria numa manjedoura, Cristo não nasceria de uma família humilde. Não seria assim. Ele viria como Davi, como um rei, né? Poderoso, com ouro, com espada, com lança, mas Jesus não veio assim. Ele não entrou numa cidade com um cavalo bonito, garboso, né? Com ouro, com tudo. Ele entrou na cidade montado num jumentinho, animal de carga, animal de trabalho, um rei humilde, um rei de paz. Não veio para trazer guerra física.
né? É interessante que as guerras que Jesus traz para a gente é para o nosso interior. Ele faz com que nós venhamos pensar a nossa fé, pensar quem nós somos, e a luta começa aqui dentro de você, para que você não seja o que o mundo está sendo. Então nós vamos olhar um pouco para isso que eu estou falando aqui hoje, né? Se tudo der certo, terminarei hoje do 1 a 6 aqui. E aí a gente volta para o versículo 1 para entrar na exposição. E aí Paulo fala assim: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha insensatez. É interessante que quando ele fala isso aqui, é porque, não sei se vocês lembram que eu falei outrora aqui, outras pregações, né? Que Paulo vinha falando sobre do que ele se vangloriava. E ele se vangloriou em algumas coisas. Do tipo, foi eu que plantei a igreja aí. Foi eu que ensinei vocês aí. É verdade, de fato é. Só que ele mesmo considera insensatez ele ter que falar isso. Precisar falar isso. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, parecia se fazer necessário ele falar, ó, eu não estou indo aí fazer alguma coisa em cima de algo que alguém plantou. Não, eu que plantei essa igreja aí. E por isso que eu tenho a sua autoridade. Deus que me deu essa autoridade de ensinar vocês, de corrigir vocês. E aí Paulo chama isso de insensatez, porque ele não achava necessário fazer isso. Não é necessário eu falar que eu sou o pastor daí, que eu plantei aí, que a igreja aí, que eu ensino vocês, isso, que Deus me deu essa autoridade, porque vocês já sabem. Né? Ele considera isso uma insensatez, uma loucura. Fala isso, em algumas Bíblias vai estar loucura. E aí, até na parte B do versículo 1, ele fala, de fato, vocês eu tenho suportado, porque ele já vem falando sobre esse assunto, já vem se vangloriando há algum tempo, né? Nesse texto aqui que a gente está lendo. Então, Paulo começa a dizer que irá falar como alguém que parece estar sendo insensato, né? Ele mesmo achando não ser necessário, né, ser insensato ou ser louco, ele precisa falar para que a mensagem pudesse chegar, para que eles pudessem entender. Essa foi uma maneira de chamar a atenção. Apesar desses mestres judaizantes provavelmente acharem que a retórica de Paulo era fraca, ele agora está usando um recurso de retórica para poder chamar a atenção para ele de uma coisa que ele precisava ensinar. E às vezes é necessário esse tipo de recurso. Por várias vezes, quando inclusive as pessoas não estão prestando atenção, você faz alguma coisa, nem que seja, ó, eu fiz aqui para poder às vezes as pessoas chamar a atenção. Ou às vezes, geralmente você fala com o microfone longe, você aproxima e as pessoas, opa, já olha, porque isso é um mecanismo, né, para poder se comunicar, para falar. E aqui Paulo usa um mecanismo como se fosse uma maneira insensata, mas para chamar a atenção para uma coisa que ele precisava falar, né? E eu lembro que uma vez aconteceu isso, estava a gente numa reunião, Alex talvez vai lembrar disso, ou não, teve tantas reuniões que a gente participou junto, no Ministério do Louvor que a gente fazia parte, e eu lembro que era muitos adolescentes, né? Muitos jovens, muitos adolescentes, e o pessoal tinha muitas opiniões, e a gente estava tentando conversar sobre um assunto que era muito importante. E Alex estava tentando falar, e as pessoas falando. Meu Deus, ele não vai deixar... Gente, eu falei assim, cambada de mal educado, eu pensando, eu era só o baterista da banda, só isso, só era o baterista. E, gente, cambada de mal educado, não deixa o cara tá tentando explicar, e o outro não deixa. Aí eu, larguei a mão e todo mundo, gente, vocês não deixam ele falar! O que está acontecendo? Sentei no púlpito assim da igreja, não, eu vou embora dessa reunião, você não deixa ninguém falar. Gritei, todo mundo. Ficou assim. Foi necessário para chamar a atenção. Aí as pessoas começaram a ouvir. Aí daqui a pouco começou de novo. Ah, não acredito nisso. Eu não acredito. De novo. Aí aí todo mundo parou. Tá vendo aqui, ó? Agora eu posso falar baixinho, tá todo mundo me ouvindo. Porque eu tô falando e vocês estão ouvindo aí um de cada vez. Então, às vezes, a gente vai agir como insensato, como louco. Mas com a intenção de que as pessoas ouçam o que você está falando. E Paulo, nesse momento, fala que está agindo como insensato. Uma coisa que ele não precisava fazer. Mas foi necessário nesse momento para que chamasse atenção para aquele assunto ou para que as pessoas prestassem atenção. Tá? E aí, ele considera, né, que ele estava agindo como um louco, como um insensato. Mas Paulo
usa essa expressão para poder falar do seu próprio ministério, para se defender. Ele usa sim para se defender, já que ele está sendo acusado, né? No entanto, ele não se orgulha em fazer isso. Quem é que se orgulha de gritar com alguém? Ninguém se orgulha, mas foi necessário naquele momento ali para que as pessoas prestassem atenção naquilo que estava sendo falado. Se houve um resultado positivo, foi bom. Por mais que foi ruim no momento, mas houve um resultado positivo, então foi necessário. O Matthew Henry afirma que Paulo estava disposto a parecer tolo, se isso ajudasse a proteger a igreja. Às vezes você vai parecer um tolo, às vezes eu vou parecer um tolo, mas se for necessário para você pregar a Cristo, para você defender a verdade, não que a verdade precisa de defesa, mas para que você possa falar a verdade, né? Cristo não é alguém indefeso que a gente está lá defendendo a ele, não. Cristo não está indefeso, nunca esteve indefeso para que a gente precise defender ele. Mas nós precisamos sim pregar o evangelho, pregar a verdade, continuar. Se tem alguém falando errado, a gente tem que falar o que é certo, né? E segundo Russell Champ, Paulo chama isso de loucura, porque falar de si mesmo não era o seu estilo normal. Se vangloriar não era o seu estilo normal. Pelo contrário, ele sempre aponta a graça. A glória é para Deus. A glória não é para ele, né? Então, às vezes, líderes precisam se posicionar para proteger a igreja contra o erro ou contra a falsa doutrina. Às vezes, é necessário se posicionar, às vezes de uma forma meio, parece que atabalhoada, espalhafatosa, meio louca, mas se está trazendo um resultado bom, às vezes é necessário fazer, faz parte da vida, faz parte. Melhor do que ficar quieto, melhor do que deixar tudo acontecer. Pareça-se um louco, pareça-se um tolo, pareça-se um quadrado, retrógrado, mas defenda a verdade, defenda os bons costumes. Versículo 2: Pois a dedicação que tenho por vocês provém de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então, Paulo revela qual o motivo da sua preocupação. E olhando para, como a gente aprende, olhando para a cultura judaica, inclusive, a gente entende aqui que a jovem era prometida, né, para um marido, para se casar com ela, não necessariamente que fosse se casar naquele tempo, mas quando chegasse a hora ou a idade, enfim, ela se casaria com aquele homem. Tipo, Maria estava prometida a José, né? Estava prometida que se casaria com ele. E qual o dever do pai? Cuidar dessa noiva para chegar o dia do casamento. Paulo se coloca como esse pai que está cuidando dessa noiva para chegar até o casamento. Ele se coloca nessa posição. Então ele fala aqui no versículo 2 mais uma vez: Pois a dedicação que tenho por vocês provém de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então, o dever do pai era cuidar da noiva para o dia do casamento. Então, Paulo está mostrando: eu estou cuidando de vocês como um pai cuida da filha para entregar o seu noivo. Paulo dá esse exemplo. Por isso que eu estou agindo desse jeito, corrigindo desse jeito, falando desse jeito, usando as palavras que eu uso, o amor que eu uso, a dedicação que eu uso, né? O zelo que ele está usando. Então, Matthew Henry diz que esse zelo não é ciúme humano, mas um zelo santo, semelhante, não igual, né, mas semelhante ao zelo que Deus tem pelo seu povo. Tanto que ele fala, no início do versículo 2, pois a dedicação que tenho por vocês provém de Deus. O cuidado que eu tenho por vocês, o zelo que eu tenho por vocês provém de Deus. E aí a gente vai ver nos próximos versículos sobre o que é esse zelo que ele está falando. Paulo usa a imagem do casamento, como eu já falei anteriormente. Ele diz que prometeu essa igreja a Cristo como uma virgem pura, santa, né, que vai se apresentar a ele no dia do casamento.
Paulo explica, perdão, já falei isso. Então, o que a gente entende aqui também? A igreja pertence a Cristo. Os líderes espirituais são apenas servos que cuidam da noiva para o dia do casamento. A gente precisa entender isso. E é difícil, por aí afora, e às vezes eu mesmo, às vezes estou agindo como se eu fosse o noivo da igreja. E isso de maneira errada, tá errado isso. Eu sou ou o amigo do noivo, ou o pai da noiva que estou cuidando da noiva. Os pastores devem fazer isso para o dia do casamento. Tá? Paulo entende isso e ele explica, e ele fala isso. Por qual motivo ele está agindo dessa maneira, falando essas coisas. E aí no versículo 3, olha o que é que diz, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm de Cristo. Olha só, que eu estava até conversando com o Graciela hoje de manhã, estudando aqui o texto. Paulo compara esses falsos ensinos, esses falsos mestres, ao diabo, porque foi o diabo que usou a serpente para falar com Eva, para enganá-la, não foi? Paulo compara os falsos ensinos, esses falsos mestres, com o diabo, com os falsos ensinos do diabo. Tanto que ele faz essa comparação no versículo 3. Só para a gente ler de novo o versículo 3. Ó. O que receio, quero evitar, é que como Eva foi enganada por quem? Quem que usou a serpente? Assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Então, falsa doutrina, podemos dizer, como a Bíblia mesmo chama, doutrinas demoníacas, doutrinas do diabo, aquilo que não é Cristo, aquilo que não é o Evangelho, não é Deus que está ensinando, não é Deus que está trazendo. Então a gente precisa lembrar do que aconteceu no Éden, né, para poder não cometer o mesmo erro. Isso é uma estratégia de Satanás. O diabo lá no Éden começou com violência, gritando, soltando fogo, se apresentando como uma coisa terrível lá, dando susto em Eva, ou dando susto. O diabo, ele começou distorcendo a verdade. Isso é terrível. Distorceu a verdade. Vamos lá, ele disse, vamos pensar assim, aquela árvore estava ali o tempo todo, conhecimento do bem e do mal, que, né, Adão e Eva estavam ali. Mas o diabo pega do nada, ali, do nada, não é do nada, ele devia estar esperando uma oportunidade para fazer isso, e coloca como se fosse uma coisa boa aquilo. A fruta é agradável aos olhos. Não foi isso que Deus disse? Pega uma coisa que Deus disse e transforma em outra coisa. Então, certo, vocês não vão morrer, mas vocês vão ser igual a Deus. Caramba, você é igual a Deus? Pô, Deus é o criador disso. Eu estou pensando como talvez pensaria na hora lá. Não estou dizendo que Eva disse isso e o texto não diz isso, tá? Só para vocês entenderem. Poxa, você é igual a Deus? Será que eu vou poder criar outra pessoa? Igual Deus criou Adão e Deus me criou? Será que eu vou poder criar coisas também? Você é conhecedor do bem e do mal, mas você é igual a Deus, igual a Deus. Pode ser. E aí, falso ensinamento, falsa doutrina, doutrina demoníaca. O diabo pega o texto bíblico e transforma em outra coisa que Deus não está falando. Isso é uma doutrina demoníaca. Às vezes é belo, às vezes é bom de se imaginar, mas é mentira. Entendeu aquela comparação que eu fiz lá na introdução? Às vezes é belo, é bom se eu viver aquilo mesmo, mas é mentira, então não é de Deus, é do diabo. Falsa doutrina. E aí vai ser enganado como Eva foi enganada. Era bela ela pensar, você é igual a Deus. Era bom ela pensar, vou criar outras coisas, vou fazer tudo, vou ser conhecedor de tudo como Deus. Mas era mentira tudo isso, então não servia de nada, tanto que trouxe a queda. Existe um perigo em abandonar a fé. Existe um perigo em abandonar aquilo que Cristo nos ensinou.
a simplicidade, a pureza. Existe um perigo. E aí, o homem querer ser Deus, querer ser um criador, querer ser alguém que possa fazer com as suas próprias mãos. Difícil isso na vida do homem, né? Eu não lembro quem falou isso, não sei se foi Charles Spurgeon, não sei se foi Agostinho, não sei se foi Martinho Lutero, mas ele fala aqui sobre o coração, nosso coração ser um constante construtor de ídolos. A gente está sempre procurando alguma coisa para idolatrar, nem que seja nós mesmos. Constantemente estamos procurando alguma coisa para poder nos apegar, e a gente precisa só se apegar em Deus. É somente Deus, é somente Cristo. E mais nada. É somente. E aí, até hoje, segundo Matthew Henry, e eu concordo com ele, Satanás continua usando o mesmo método, introduzindo erro pouco a pouco, parecendo uma coisa boa, parecendo uma doutrina verdadeira, mas é mentira. Parece bom, parece belo, às vezes até bom, é belo olhando, pensando, mas é mentira. Até hoje, o diabo continua fazendo isso. A fidelidade a Cristo exige vigilância contra os falsos ensinos. Não escute tudo, não diga amém para tudo, ou melhor, escute tudo, mas não diga amém para tudo que falem para você. Não, mas o pastor Ricardo falou, vai pesquisar. Eu erro também, tá? Muita coisa. A escritura é inerrante, mas a minha interpretação é errante, a sua interpretação é errante. E aí mais uma vez, eu sempre falo para a gente usar outro crivo também, outra maneira de ver se aquilo é verdade ou não. Eu sempre tento analisar assim também, para poder ver se essa interpretação é correta ou não. O que glorifica mais a Deus? Geralmente a interpretação que mais glorifica a Deus é a mais correta. Se o homem tiver glória em alguma coisa nessa interpretação, provavelmente você já rejeita logo. Não, o homem tem glória nisso aí? Não. A glória é toda para Deus. Não, o homem é um agente nisso aí sozinho, sem Deus. Ou, né, o homem está como agente ali, 90% e Deus vai fazer só 10%. Sai fora disso. Deus é 100% em tudo. É 100% em tudo. O agir de Deus é lindo. Aí tem uma música aí. Na vida de quem é fé. Ai, ai. Lembrei da música. Então, nós precisamos ser fiel a Cristo, vigiando, observando, lendo, interpretando, perguntando, orando, para não ser enganado como Eva foi enganada lá no início, né, pelas mentiras do diabo. Ouça tudo, mas julgue todas essas coisas. E o pastor está ensinando a gente a julgar. Que isso, pastor? A Bíblia diz lá, não julgueis para não seja julgado. Que isso, pastor? A interpretação toda está errada. A mesma Bíblia que diz isso também fala, sabe o quê? Julgue segundo a reta justiça. A reta justiça é o que a Bíblia diz. Quando eu sempre falo isso, o simples fato de você dizer que uma coisa não está correta, você já está julgando. E a gente pode dizer que uma coisa não está correta, quando não está correta de fato, não é? Claro que pode. Só que a Bíblia nos ensina para julgar segundo a reta justiça. Não segundo aquilo que a gente acha que é a justiça, né? E aí a gente vai ver até Isaías, ou Jeremias, agora no capítulo 6. Alguém puder pesquisar aí, Kaique, pesquisa aí, eu acho que é isso. Vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia, né? E olhando para a nossa justiça própria, nosso senso de justiça própria, é trapo de imundícia comparado com a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é perfeita. É interessante que quando Samuel vai lá ungir um rei na casa de Jessé, ele julga com aquilo que ele está vendo, e muitas vezes a gente julga pelo que estamos vendo, e isso é que Deus não quer. Poxa, se eu vou ungir um rei na casa de Jessé, eu vou pegar o filho mais velho, mais alto, mais forte, mais bonito, é sempre o primogênito. Aí Deus fala para Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu não julgo como o homem vê. Ah, tá, Isaías 64, 6. Somos como impuro, todos os nossos atos de justiça como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento. As iniquidades de todos nós
arrastam-nos para longe. Nosso senso de justiça, nosso ato de justiça, comparado a Deus, é trapo imundo. Aí eu sempre trago esse exemplo do que pode ser que a gente vê na Bíblia. Trapo de imundícia seria o lençol que enrolava os leprosos. Vamos lá, na comparação melhor para poder trazer. E o que se fazia com esse trapo que enrolava ali os leprosos? Tinha que lançar no fogo. Então Deus fala que nosso senso de justiça próprio, olhando para aquilo que a gente acha que é correto, sem olhar para o que a Bíblia diz que é correto, só serve para ser lançado no fogo. E com a nossa justiça própria, se a gente não cair na justiça de Deus, se a gente não deixar a justiça de Deus invadir a nossa vida, a gente vai para o fogo, junto com a nosso senso de justiça. A justiça de Deus, sim, é perfeita. Vamos lá, versículo 4. É isso? Versículo 4 agora, de 2 Coríntios. Pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleraram com facilidade. Então, Paulo está chamando a atenção aqui da igreja, como que vocês, em outras palavras dizendo, estão aceitando uma pregação diferente daquilo que eu já preguei para vocês. O evangelho diferente daquilo que eu já ensinei para vocês. Como que vocês podem fazer isso? Vocês estão tolerando eles assim com facilidade? Vocês não vão defender a verdade? Vocês não vão defender aquilo que eu ensinei para vocês? É um versículo forte, né? Paulo falando aqui sobre as distorções perigosas que estavam acontecendo ali. Estavam pregando outro Cristo, estavam falando de outro Espírito que não era o Espírito Santo, estavam pregando outro Evangelho que não é o Evangelho. Interessante que o próprio Paulo vai falar, acho que é os Gálatas, né? Que se alguém prega outro Evangelho além do que foi posto, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Qualquer um daquele que pregue diferente daquilo que já foi posto, do que está posto. Os falsos mestres estavam apresentando uma versão distorcida de Cristo. É interessante que se você vê algo distorcido, uma foto distorcida, não causa um desconforto para você? Não causa? Quem usa óculos aí sujou já está trazendo uma distorção. O que acontece? Não fica um incômodo? Ou quando você não enxerga alguma coisa, já não causa um incômodo? Tem que haver esse incômodo na nossa vida quando alguém pregar outro evangelho além do que foi posto. Porque estão pregando um evangelho distorcido, estão pregando um Cristo distorcido. Você tem que olhar, não é isso daí não. Não é isso que a Bíblia diz não. Tem que haver um incômodo. Porque se não haver um incômodo, significa que a gente não conheceu o verdadeiro evangelho, significa que a gente não conheceu o verdadeiro Cristo. Tem que haver um incômodo quando alguém prega alguma coisa que não é o que a Bíblia nos ensina. Muitas vezes o erro não parece totalmente falso. Ele se parece com a verdade, tem sabor verdade, mas está corrompido. Só tem sabor verdade, não é, Michele? Sabor verdade, mas não é verdade. Parece verdade, mas não é verdade. Mas aí só sabe quem conhece aquilo que é verdadeiro. Só sabe quem conhece aquilo que é verdadeiro, né? Interessante que quem vai trabalhar em algumas situações, eu não sei se é no Banco Central, tem que fazer um curso para reconhecer nota verdadeira da nota falsa, né? E a gente aqui está fazendo um curso na vida real para reconhecer o evangelho, o que é verdadeiro e o que é falso. Às vezes parece muito, mas não é. Só que só vai saber quem conhece o verdadeiro. Se você conhece o verdadeiro, você vai automaticamente saber o que é o falso, né? Então o erro não parece totalmente falso. Às vezes ele parece uma verdade, ou tem uma verdade embutida ali, mas o final é errado. Segundo Matthew Henry, qualquer ensino que altera o evangelho verdadeiro é perigoso para a igreja. Nem todo ensino que usa o nome de Jesus é verdadeiro. Assim como a Bíblia diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Diz que é de Cristo, diz que é de Deus, mas no final não é de Deus, não é
verdadeiro. Se alguém ensina que para você ser salvo, você precisa pagar dinheiro, que você precisa subir ao monte tantas vezes, mentira, você não precisa. Cristo já fez tudo aquilo que você precisava fazer. Aliás, você não precisa e você não tem nem como fazer, você não teria nem como fazer. Você não tem como morrer e ressuscitar para poder pagar a sua dívida. Só um que fez isso. Só um que podia fazer isso. Cristo. E aí, a gente vai ver, né, as músicas aí, dizem louvor, estou pagando preço para morar no céu. Você não está pagando nada, você não pode pagar o preço para morar no céu. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, todo o preço. Parece, a música às vezes é bela, bonitinha aí, ó. Mas não é doutrina de Deus isso não, isso é doutrina demoníaca. Se alguém está ensinando para você que você precisa pagar o preço para morar no céu, você está anulando a parte que diz que Cristo já pagou o preço. Se você está anulando, você está rejeitando o Cristo verdadeiro, você está rejeitando o Evangelho verdadeiro. Está errado, você não tem que pagar preço nenhum, até porque você não pode. A única maneira de você pagar o preço da sua dívida é morrendo eternamente. E aí, se eu e você morre para poder pagar o preço da nossa dívida, a gente não ressuscita, a gente vai morrer e vai ir para o inferno. Mas não, se você crê em Jesus Cristo para ele pagar o preço da sua dívida, que ele já pagou, aí já está pago. Aí sim você está caminhando para o céu. Eu e você não temos participação nenhuma na salvação. Eu e você não temos direito a glória nenhuma relacionada à salvação. Porque foi Cristo que fez tudo. Não foi eu, não foi você. Até o convite para você ir para o caminho foi Ele. Ele vai dizer, não foi eu, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi a vós. Foi eu que atraí a vocês. Gente, morto não decide nada. Morto não faz nada. Paulo fala o que ali? Igreja de Éfeso. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Jesus aqui nos pega, nos ressuscita para poder ouvir a voz dele, para andar no caminho dele. Morto não faz nada. Pessoas que estão sem Cristo estão aí como morto, andando, vagando. Vocês estão vivos. Por mais que as pessoas vão dizer, isso não é vida não, vocês estão deixando de viver as coisas aí, deixando de fazer um monte de coisa, que é bom, a nossa carne gosta de fazer isso. Não, na verdade vocês estão vivos. Querendo o mundo ou não, gostando do mundo ou não, nós estamos vivos e ouvindo o nosso Criador. E agora não é mais o Criador só, Ele é o nosso Pai, é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Isso é estar vivo. Isso é estar liberto do mundo. Ouvindo o Salvador, ouvindo o Criador. Isso sim é ter uma vida. Vida com abundância. Ah, mas vocês sofrem muito. Vocês deixam de ver tantas coisas. Nós temos a paz que excede todo entendimento morando dentro de nós. Nós temos uma paz que quando deitamos na nossa cama nós pensamos assim, Jesus podia voltar agora, né? Poxa, ia ser tão bom morar com ele. Poxa, queria mais ver essas coisas, essas doenças, essas coisas aqui. Se você tem Cristo na sua vida, você vai ter paz em pensar em Maranata. Se você tem Cristo na sua vida, você pensa, Maranata, você canta isso com fervor, com vigor, volta logo, Jesus. Acaba com essas injustiças todas que está acontecendo, com essas doenças todas, você tem essa paz dentro de você. Você olha e você vê, Jesus que me salvou. Volta logo, Jesus. Volta logo. A volta de Jesus para aqueles que creem não é terror, é libertação, é salvação, é refrigério, é alívio, é vida eterna, é se concretizar aquilo que está prometido, né? Igual aquela canção que a gente canta, o dia que será para sempre. É concretizar o dia que será para sempre. Viver com Jesus na eternidade. Não tolerem os falsos mestres, os falsos evangelhos com facilidade. Tem que ficar turvo na tua frente quando você, pensando em óculos, né? A sua visão vai ficar turva, seu ouvido vai doer quando você ouvir uma falsa doutrina. Opa, não. Quando você ouvir uma... Opa, não, a Bíblia não diz isso, não. Opa, não é isso que a Bíblia diz, não. Você não pode ser facilmente enganado se você conhece as Escrituras, se você está conhecendo, estudando, né? Dizer amém para tudo que as pessoas estão falando. Você pode até, de repente, naquela hora ali, não sei sobre isso, não, mas eu vou procurar saber. Você não sabe? O que você vai fazer? Vai concordar ou discordar? Bem, eu não sei, eu vou procurar saber isso daí.
Vou procurar estudar, vou perguntar quem sabe mais, mas eu nunca ouvi falar nisso. Esse tem que ser o nosso papel. Né? Paulo vai dizer, ou melhor, lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer que os bereanos, eles ouviam a mensagem dos pregadores, mas eles consultavam se o que eles estavam falando era verdade. Né? Hoje em dia vai falar que é rebeldia se alguém está pregando e a pessoa vai consultar para ver se aquilo é verdade. Não é rebeldia, os bereanos faziam isso. Consultava se o que estava sendo ensinado, pregado, de fato estava nas escrituras. Faça isso, consulte. Qualquer pessoa pregando, consulte se está na escritura. Consulte se é verdade o que estão falando. Versículo 5. Aí Paulo falando. No entanto, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Então Paulo usa uma expressão irônica aqui. Segundo William Barclay, esses líderes se apresentavam como grandes autoridades espirituais. Eles provavelmente impressionavam as pessoas com a eloquência do seu discurso e sua aparência. Sua aparente autoridade. Seu sabor à autoridade, mas não tinha autoridade nenhuma. A autoridade que Paulo tinha vinha de Deus, não de um discurso bonito, não de um seminário que ele tinha feito, não de uma faculdade, não do dinheiro que ele tinha. A autoridade que ele tinha vinha de Deus. Não era aparente autoridade, era autoridade. Mas Paulo mostra que a autoridade espiritual verdadeira não vem de aparência. Paulo afirma que seu ministério apostólico é legítimo. Ele aprendeu com Jesus, direto com Jesus, encontrou com Jesus ali no caminho, a caminho de Damasco, aprendeu com Jesus no deserto, teve uma experiência real com Jesus. Ele não estava falando de algo que alguém falou para ele, ou alguém inventou para ele, ou de alguma coisa que ele criou na cabeça dele. Ele estava falando daquilo que o próprio Jesus tinha ensinado para ele. A aparência de espiritualidade não é prova de autoridade divina. Não é. Jesus criticava muito sobre essa questão da aparência relacionado ali aos fariseus, né, aos hipócritas, né? Todo mundo lembra disso, eu sempre falo isso, hipócrita seria o ator da época, o artista da época. E ator, ele está ensinando geralmente uma coisa que não é real, não é isso? Decorou um texto, está falando palavras que não são dele, que não representam a realidade dele, que não representa às vezes a realidade, é uma coisa fictícia, né? Então, Jesus criticou muito isso. Então, a aparência de espiritualidade não necessariamente é espiritualidade ou é autoridade divina. Versículo 6. Posso não ser orador eloquente. Ele continua falando sobre esses superapóstolos. Não tenho, mas tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em muitas maneiras. Então, Paulo, depois de enviar agora a quarta carta enviando para a igreja de Corinto, ele já mostrou, através das cartas, mostrou o conhecimento que ele tinha de Deus, do Evangelho, pessoalmente lá. Mostrou isso. Né? Ele falou, pode ser que eu não tenha tanta eloquência como esses camaradas aí têm eloquência, né? Ali o mundo grego, o povo grego, gostava da filosofia, gostava das palavras difíceis, gostava das coisas que pareciam difíceis, né? Às vezes as pessoas pensam que o falar difícil é o melhor. E aí, impressiona às vezes o falar difícil. Eu tenho um grande vocabulário de palavras para falar. Mas aí o povo que está ouvindo precisa entender. Se eu uso um vocabulário difícil, com palavras difíceis e ninguém entende nada, não serviu de nada. É só para minha glória. Eu mesmo estou me gloriando com aquilo que eu estou falando. Olha como eu falo bonito, olha como eu tenho palavras difíceis para falar, olha como eu tenho um vocabulário, né? Muito bom. Olha. E o que adiantou? Não adiantou de nada se as pessoas não entenderam. Então, Paulo diz, eu não posso não ser eloquente como esses camaradas aí. Tem uma retórica como eles têm. Mas eu tenho conhecimento. Em outras palavras, eles têm retórica, eles têm uma linguagem rebuscada, eles têm filosofia boa, mas eles não têm conhecimento da verdade. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada.
Os gregos admiravam os discursos sofisticados, rebuscados, belos. Mas Paulo afirma algo essencial. Ele pode não impressionar na forma, mas a verdade do evangelho estava presente na sua mensagem. Pode ser que às vezes não haveria beleza no jeito que ele falava, mas o evangelho que ele pregava trazia vida, ressuscitava a morte, curava pessoas, restaurava, transformava. Isso é o que mais importa, isso era o que mais importava, né? A mensagem da cruz, que é loucura para os homens, é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. É loucura, mas é salvação. Matthew Henry afirma que a autoridade do ministério não depende da eloquência, mas da fidelidade à verdade. O poder do evangelho não está na retórica, mas na verdade da mensagem. Na verdade da mensagem. A igreja pertence a Cristo, a gente viu isso aqui. Satanás tenta corromper a fé por meio do engano. Discurso bonito, às vezes. Falsos mestres querem distorcer o evangelho, pregar outro evangelho. A autoridade espiritual não aprende da aparência. A gente viu isso aqui hoje também. Preserve a pureza do evangelho. Examine todo o ensino que falarem para você. Tudo que falarem para você. Comparando com as escrituras. Permaneça fiel a Cristo. Valorize a verdade acima de qualquer aparência. Valorize a Cristo. E ficamos por aqui hoje nessa palavra. Você tem as ferramentas para analisar a verdade. Faça isso. Não escute qualquer coisa e diga, é isso mesmo? Olha que palavra bonita, olha que coisa maravilhosa. Porque retórica, se você estudar, inclusive as pessoas estudam e elas têm uma retórica muito boa, têm um discurso muito bom, têm um discurso bem persuasivo, inclusive mudando a verdade, conseguem trazer vários pontos para poder embasar aquilo que está falando, né? Mas no final das contas é só retórica. O evangelho verdadeiro vem da verdade, não daquilo que eu acho que é a verdade, não do sabor verdade, vem da verdade de fato. De fato. E a verdade é Jesus Cristo. Deus deixou Jesus Cristo para que pudéssemos aprender a palavra viva aqui, para que a gente pudesse aprender com ele, rejeitar toda e qualquer ação do diabo, qualquer ação do mundo, todo e qualquer ensino que o mundo venha trazer para nós. Amém? Ficamos por aqui nessa palavra, tá?